Olá, a UFN retoma as atividades após um breve período para a troca de equipamentos. Foram mais de 2 semanas de um trabalho intenso para exibir ainda mais qualidade a quem acompanha o canal 15 da NET Santa Maria. Nesse sentido, o Universo Acadêmico começa esta edição com a reportagem produzida pela equipe da UFN TV e que mostra a nova tecnologia capaz de levar ainda mais informações sobre a Universidade Franciscana. Foram mais de 15 dias fora do ar, um período marcado por muitas transformações. Os equipamentos analógicos da sala de direção de imagens foram desmontados. Muitos metros de cabos, monitores de tubo e equipamentos antigos para o controle da emissora deram lugar a novas tecnologias. São eles que vão levar até você imagem em alta definição. Para isso, o estúdio da UFN TV também recebeu atenção especial. As duas câmeras de 2005 deram lugar a 3 equipamentos de última geração. Hoje a UFN ela mudou todo o setup de câmera, né? Então as câmeras estão todas em Full HD, são câmeras profissionais da Sony, com uma qualidade assim que vocês vão ver que vai mudar bastante do que vocês vinham assistindo, tá? Tanto na parte de cor, como na parte também de formato, vai ser 16:9, então vocês não vão estar mais 4:3, então vou ter um ganho muito de qualidade de cor. Essa é apenas uma das inovações que levaremos até você a partir de agora. A tecnologia vai permitir, por exemplo, a apresentação de programas em cenários virtuais. Este é um modelo, mas a gente ainda tem muito mais novidades para te contar. A tecnologia trouxe também mais mobilidade. A partir de agora, vamos poder fazer entradas ao vivo de qualquer lugar, com um sinal de internet, uma câmera ou até mesmo um smartphone. Vamos transmitir eventos importantes da Universidade Franciscana em tempo real. Ah, outro detalhe, você também vai poder acompanhar tudo isso aí, através das nossas redes sociais. Então a UFN TV já está apta para transmitir hoje o sinal digital e também nas redes sociais. Todo o equipamento, todo o set dos projetos que nós desenvolvemos aqui, tá? É possível já transmitir para até 8 fontes de redes sociais, seja YouTube, Facebook, rede local. Com esse novo sistema implantado, a UFN já vai ter essa possibilidade, com uma qualidade melhor e com equipamentos de ponta de linha para a nova tecnologia. Além da imagem, o som da sua TV ou dispositivo móvel também vai ter mais qualidade. Então vocês ganharam um número maior de canais, tá? Você tem a opção também de ter uma parte de efeitos para cada canal, tá? Você tem também uma parte na mesa que você consegue monitorar antes que esse áudio chegue para o ao vivo, tá? Então a pessoa pode regular o microfone antes de entrar para o ao vivo para ter uma monitoração perfeita desse áudio, né? Então essa mesa ela é menor, compacta e bem interessante para vocês aqui na TV. Os equipamentos americanos já estão preparados para o sistema IPTV, uma nova geração de TVs que transmitem sinais através de protocolos de internet. Então por isso que a gente propôs esse equipamento que é a TriCaster da Newtek, né? Onde você, além de fazer corte de câmera, você tem cenário virtual, você tem GC, você tem a gravação, você tem video players, então você consegue ter uma mobilidade e um operacional muito mais completo, com muito mais qualidade também. Uma empresa de Campinas, São Paulo, especializada no desenvolvimento e implantação de projetos personalizados, é a responsável pelo novo sistema da UFN TV. As inovações são o resultado de um trabalho que começou ainda em 2014. Havia necessidade, porque a gente fazia num formato de televisão que ele estava cada vez mais aquém do que é oferecido hoje, por exemplo, na internet, que é a questão da resolução, do tamanho da imagem, né? Então a gente precisava ampliar nesse sentido e também criar possibilidades para fazer ao vivo, para ter mais interação na internet, fazer live, enfim.
Então a gente começou um estudo de troca de equipamentos, mas também que fosse dentro de uma realidade, obviamente, de uma TV universitária, mas que atendesse a essa mudança hoje que é a TV digital. A equipe de repórteres, cinegrafistas, editores e operadores passou por um treinamento para conhecer os detalhes do novo sistema. Mas além dessa grande qualidade de imagem que vai ter essa diferença, futuramente o processo nos permite duas situações: fazer transmissão ao vivo pelo canal 15 e também um projeto de TV interna. Nós temos um exibidor que ele possibilita dois tipos de veiculação, uma espécie de dois playlists, onde um vai para o canal 15 e outro vai para essa TV interna. Tem um processo agora que a gente vai estudar, é o próximo passo, o próximo desafio da UFN TV, é justamente que a gente possa fazer algumas transmissões ao vivo que permitam, por exemplo, um evento da instituição que está ocorrendo, uma mostra das profissões, o vestibular, mostrar para o público externo o que está acontecendo na instituição, ao mesmo tempo que interagir com a comunidade. Poder, através das redes sociais, alguém enviar uma pergunta, alguém solicitar alguma situação para participar do programa. E também a TV interna, para que ela possa ser assistida pela nossa comunidade acadêmica. Então, para não perder nenhuma dessas novidades, fique ligado no canal 15 da NET Santa Maria e nas nossas redes sociais, facebook.com/UFNTV15, youtube.com/UFNTV, que é a nossa página oficial de vídeos na internet, e tem também o Twitter, @UFN_TV, e o nosso Instagram, @UFNTV. Tem muita coisa nova para você acompanhar aqui no canal 15 da NET Santa Maria. A seguir, o Universo Acadêmico aborda um tema que se tornou comum a homens e mulheres aqui no Brasil: os tratamentos estéticos. 3 professores da UFN explicam benefícios e também os riscos dos procedimentos. Olá, meu nome é Ricardo Frolik, eu estou na coordenação do curso de Jogos Digitais, também dou aula no curso de Jogos Digitais. No curso, nós desde o primeiro dia de aula pensamos sempre em como podemos contribuir para a vida acadêmica e profissional do aluno, pensando em que desafios propor a eles, o que é importante eles saberem para desenvolver jogos de qualidade, de entretenimento, jogos sérios. O nosso curso de Jogos Digitais oferece uma formação multidisciplinar, voltada principalmente aos nossos 3 grandes eixos do curso. O de Game Design, que é onde o aluno aprende a conceber e criar novos jogos. O tecnológico é onde ele cria esses jogos. E o eixo tecnológico, que é o eixo responsável pelo desenvolvimento de jogos digitais, utilizando ferramentas mais modernas existentes no mercado. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da primeira turma de Tecnologia em Jogos Digitais. A minha experiência aqui no curso até agora tem sido simplesmente fenomenal, porque eu consigo me prender a alguma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que eu sempre via como um hobby, mas aqui nesse curso eu estou tendo a experiência de aprender a lidar nisso como uma profissão, como uma coisa séria. Ao mesmo tempo que isso é um negócio sério, eu vejo também como uma brincadeira para mim, porque é a minha diversão de criança, é o meu hobby, é o meu prazer. E agora esse meu prazer de jogar, de ser um gamer, está se tornando em ser um desenvolvedor, em ser um criador de jogos. Eu estou fazendo coisas para pessoas como eu, que gostam de fazer o que eu gosto. Eu recomendo a todo mundo que goste de conhecer jogos, de estudar jogos, de não levar isso só como uma brincadeira, a conhecer esse curso, a se interessar por esse curso. Porque todo mundo pensa, nós estamos fazendo joguinhos. Não, isso é uma profissão muito séria, isso é uma profissão que tem o seu valor, que tem o seu mercado de trabalho e, no fim, é muito divertido. Na última semana de julho, a morte de uma mulher no Rio de Janeiro reacendeu o alerta de autoridades sobre os tratamentos estéticos. No Brasil, o segmento cresce em uma velocidade impressionante e revela ainda que os homens também se renderam às cirurgias que melhoram a beleza. Ao mesmo tempo, o assunto exige esclarecimentos
e por isso o universo acadêmico analisa os tratamentos estéticos sob o ponto de vista científico de 3 professores de diferentes cursos de graduação da Universidade Franciscana. Eles já estão conosco aqui no estúdio. Eu começo apresentando a professora Ana Paula Berker, coordenadora do curso de Biomedicina. Professora, seja muito bem-vinda ao universo acadêmico. Obrigada. O professor Luiz Fernando Rodrigues Júnior, coordenador do curso de Engenharia Biomédica. Seja também muito bem-vindo, professor. Obrigado. E também muito bem-vindo a professora Camila Franco, que é coordenadora do curso de Farmácia. Né? Pelos próximos minutos a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do silicone, do PMMA, mais conhecido aí como polimetilmetacrilato, né? É um nomezinho difícil e que, se não for de uma maneira cuidadosa aplicada no organismo, né, pode trazer muitos problemas. Primeira pergunta que eu tenho a fazer para vocês, eu tenho certeza absoluta de que quem nos acompanha no canal 15 da NET Santa Maria ou pelo YouTube deve estar se fazendo. É seguro hoje, a partir de um tratamento estético, aplicar silicone no organismo e principalmente o PMMA? Deixo livre para qualquer um de vocês 3 começar a resposta. Quanto ao material, acho que Eu o acho pode que, falar. quanto ao material, é seguro, porque existem produtos desenhados e fabricados para utilização médica, né? O PMMA e o silicone, eles são polímeros, né, conhecido vulgarmente como plásticos, né, mas cientificamente o termo mais correto é polímero. Sim. São polímeros de classes diferentes. Um é inorgânico, que é o silicone, que é a base de silício, e o PMMA, ele é orgânico, à base de carbono. Tá? Ambos têm o polímero para uso médico e ambos têm o polímero para uso industrial. O silicone, comumente nós usamos em casa, por exemplo, para fazer pequenas vedações, né, como um adesivo, usamos como panela, né? O PMMA também tem aplicações genéricas também no dia a dia das pessoas, mas a gente tem, como polímero, a gente tem essa diferenciação do produto industrial, que é para usar na indústria, no lar, e a gente tem o produto de grau médico, né, que tem especificações bem definidas e é usado daí sim, no fator estético, no fator de procedimento médico, né? Sim, o professor citou a questão dos polímeros, talvez a professora Camila possa ajudar melhor a explicar. O que são polímeros, na verdade, professora? Eu lembro do ensino médio lá, são moléculas originadas de várias uniões de carbono, é isso? É mais ou menos por aí? Não estou errando, não faltei aula de química, não? O monômero é uma unidade pequena. Sim. E o polímero é uma unidade repetida daquela unidade menor. Perfeito. Então, nós temos, normalmente, os polímeros, quando estão em meio aquoso, no caso no organismo, eles entumecem, formam uma espécie de gel, e esse gel forma um sistema reticulado. Então, os polímeros são usados muito na parte farmacêutica para a veiculação de fármacos, para a liberação controlada de ativos e, nesse caso, para o preenchimento, então, estético, né? Sim. O monômero, quanto ao MMA, o metilmetacrilato, o monômero dele ele é tóxico. Ele só não é tóxico quando na forma polimérica, né, em cadeias maiores. Sim. Quem está nos acompanhando já também, né, deve ter percebido que a gente tem um pote branco sobre a mesa. Isso. E esse pote branco ali consta, né, tem dentro dele um pouquinho de silicone. Esse seria o silicone industrial, é isso? Isso. Esse aqui ele é o mais próximo ao silicone industrial. Então, ele pode ser tanto veiculado no organismo para preenchimentos na forma líquida, quanto numa forma sólida também. Sim, aqui ele está indo na forma líquida. Isso. Então, para que a gente conheça um pouco a viscosidade, né? Então, na forma líquida ele pode ser injetado, né? E aí existem testes de seringabilidade que a gente pode fazer, né? Da pressão de uso da seringa, do quanto viscoso ele pode ser, né? E quais os locais corretos de preenchimento. Falando do silicone, a gente tem o silicone tanto líquido quanto o silicone no formato de próteses, né, que podem ser implantadas em seio ou glúteo, né, no paciente. E quanto ao PMMA, ele vem em forma líquida também. Sim. E também em esferas, né? Então nós podemos trabalhar com esses formatos. Quero convidar vocês para dar uma olhadinha agora nessa tela aqui, porque a gente tem estatísticas financeiras do quanto os tratamentos de beleza hoje movimentam em dólar, em euro, em reais. Só em 2017, para a gente ter uma ideia, foram 8,6 bilhões de euros, aproximadamente 37 bilhões de reais, 9% a mais que o ano de 2016. 41% desse investimento total aí estão em países dos Estados Unidos, Brasil, Japão, Itália e México. Olha só o Brasil, né, aparecendo meio que numa segunda posição ali.
Para 2018, este ano, a estimativa é de que esse mercado movimente no mundo todo cerca de 40 bilhões de reais. Evidentemente que quem faz o procedimento deve ter um conhecimento. Agora, eu quero saber de vocês a pessoa leiga, né? A pessoa que não tem um conhecimento, a pessoa que não tem uma formação daqui a pouco em biomedicina, em engenharia biomédica, em farmácia. Como é que ela descobre, professora Ana Paula, se de fato aquele produto ali ele vai trazer riscos ou não para a saúde dela? De que maneira ela descobre que o profissional que pode manipular isso, colocar, enfim, realizar esses procedimentos, não vai daqui a pouco fazer de uma maneira equivocada e, por exemplo, ocasionar a morte como ocasionou no centro do país recentemente de uma mulher? Sim, perfeito. Acho que os dados que tu mostrou ilustram muito bem o quanto de dinheiro está envolvido em procedimentos estéticos. E quando a gente fala em um produto que é autorizado pela Anvisa e que tem toda uma carga tributária, ele naturalmente vai ser mais caro. Então a gente sempre sugere de desconfiar que o barato pode sair caro no futuro. Sim. Quando a gente fala em silicone industrial, ele é naturalmente mais barato, mas ele não foi autorizado para colocação em procedimentos estéticos e médicos. Então, eventualmente, comparando os preços quanto a um procedimento estético seguro e o silicone industrial, ele vai sair mais barato. E a gente tem que desconfiar disso. Naturalmente, como alguns casos que a gente tem visto, quando isso não é feito em hospital, quando não é feito em ambiente adequado, também desconfie. Tem que ter uma clínica para procedimentos minimamente invasivos, como é o caso de um preenchimento labial, e tem que ter um ambulatório ou até um hospital com CTI para um procedimento invasivo, como uma colocação de prótese de glúteo. Então, todo o aparato do hospital tem que estar por trás dessa cirurgia estética e, né, tudo que for barato demais, provavelmente no futuro vai sair caro. Existem vários riscos para isso. Sim. Agora, professores, o risco maior disso tudo é quando o procedimento é feito de forma equivocada e quando o produto, ele, por exemplo, acaba sendo, talvez por um descuido ou por um desconhecimento, misturado a outro, ou acaba sendo, por exemplo, deslocado em um acidente de trânsito, por exemplo, se a gente fosse citar. Eu gostaria de que vocês nos falassem agora. Que riscos são esses? Uma vez dentro do organismo, né, um produto como o silicone ou como o próprio PMMA, que é o polimetilmetacrilato, uma vez ele estourado, não sei se eu posso usar essa expressão, estourando dentro do organismo, o que ele provoca, quais os danos e qual é o procedimento imediato que a pessoa precisa tomar uma vez acontecendo isso? Bom, a ruptura do silicone, da prótese de silicone, ela pode ocorrer mediante o próprio processo cirúrgico, podem ocorrer de estourar, assim como um trauma por pressão, né, por uma tensão na região, como um acidente, e também no momento de se fazer uma mamografia, porque se coloca pressão na região. Uma vez estourado, como são polímeros, né, eles podem desenvolver uma inflamação local ou até uma infecção, né, conforme a forma como é colocado. Pode haver desenvolvimento de febre, uma alergia, dores, né, devido a estiramentos musculares na região. Pode haver o deslocamento, não propriamente a ruptura da prótese, mas o deslocamento dela. Sim. De uma região para outra, né? Sim. Como de repente do seio para o ombro, se for um acidente, por exemplo. E também a gente pode ter alguns outros problemas associados, não propriamente um risco, mas problemas indesejáveis quanto ao uso das próteses, né? Sim. Até porque a gente também está falando de elementos, de produtos químicos que fazem parte da composição desses polímeros. É isso, professor? Isso. Na realidade, assim, como a gente começou a conversa, esses polímeros, eles são compostos por diferentes elementos químicos, né? E não só o polímero, mas todo o polímero, o silicone, por exemplo, que é a base de silício, ele tem uma série de aditivos, né, que funcionam para dar as características que ele vai apresentar. Então, esse produto, quando ele vaza, né, quando ele tem algum problema de algum acidente, alguma coisa do gênero, esses aditivos eles vão estar juntos e podem entrar na corrente sanguínea, podem penetrar algum tecido adiposo, algum tecido muscular, e tudo isso daí pode gerar esses processos inflamatórios que não são desejados. Quando uma pessoa faz um procedimento estético, cirúrgico, ela tem que ter em mente que aquilo ali é um corpo estranho.
ele foi desenhado, ele foi estudado para ser posto em contato com o organismo humano, mas ele não é parte do organismo, então ele é um corpo estranho e o organismo trata ele como tal. Uma questão importante, né, voltando à conversa da professora Ana Becker, quando ela fala da questão do registro, uma das formas também que a pessoa pode se cuidar um pouco assim, na hora de fazer o procedimento é exigir do médico, do biomédico, do profissional da saúde a embalagem do produto. Porque todo produto médico ele tem registro na Anvisa, assim como medicamentos e tudo mais, Sim. E ele é obrigatório ter esse número de registro. Se o profissional não quiser informar a embalagem ou na embalagem não constar esse número, é porque não é um produto médico. Então ele não deve ser posto em contato com o organismo humano. O silicone, muitas vezes, para a gente ter a forma que a gente tem dele, ele vai gerar, por exemplo, ácido clorídrico, que é o mesmo ácido que a gente tem no estômago, vai gerar o ácido acético, que é o vinagre de cozinha. Tanto que quando a gente usa um produto de silicone em casa, às vezes a gente sente aquele cheiro de vinagre, assim. Aquele cheiro de vinagre é da reação química mesmo do produto. Então, se a gente estiver utilizando esse tipo de produto de forma inadequada no organismo, a gente vai estar trazendo esses elementos que o organismo não está preparado para receber, né? Além disso, a gente tem que lembrar uma questão. Todo procedimento que envolve esse tipo de polímero, o PMMA e o silicone, ele tem que ser trabalhado depois de alguns anos, porque eles não são facilmente absorvidos pelo organismo, né? Uma prótese mamária de silicone, tu vai ter que tirar ela depois de um tempo. Então não é uma prótese que tu coloca e fique infinito. Nenhuma prótese, né, metálica, por exemplo, também. Uma prótese de quadril, de joelho, são próteses que tu vai ter que tirar. Sim. Né? Tem hoje em dia tecnologias, né, com produtos que trabalham, que são absorvidos, mas não é o caso desse tipo. Então, tem essas questões. Temos que ter o profissional adequado. Esse produto ele não é reconhecido como parte do organismo, então é um organismo estranho, né, um produto estranho. E ele, com o tempo, ele tem que ser trabalhado dentro do corpo humano, às vezes retirado, e isso também pode ser um complicador. A prótese de silicone, ela dura no máximo até 20 anos no organismo. E qualquer implante de PMMA, se houver, assim, a gente diz a biodegradabilidade desse produto, é em torno de 10 anos, né? E o PMMA, inclusive, é utilizado para fazer preenchimentos para evitar refluxo gastroesofágico. Sim, eu quero entrar nessa história do PMMA, mas antes eu quero mostrar uma outra tela para vocês aqui que mostra mais ou menos o percentual do quanto as pessoas buscam, né, e em que exatamente elas buscam os tratamentos de beleza. Aumento dos seios 15,8% na maioria dos casos aí, lipoaspiração 14%, pálpebras 12,9% e nariz 7,6%. O PMMA está incluso nisso aqui também? Sim, ele também é utilizado para preenchimentos faciais, mas deve ser utilizado em pequena quantidade. Sim. E com um tamanho de partícula em torno de 50 micrômetros. Mas o PMMA tem um risco maior para a saúde do que o próprio silicone, ou não? Talvez quando a gente fala em infecção, o PMA, em caso vir uma infecção, o PMMA pode ter um risco maior, sim, porque toda vez que tem algo aderido ao corpo e tiver uma infecção, o tratamento é muito mais difícil. Então, por esse caso, ao invés de ser uma prótese isolada de silicone e sim algo líquido, nesse caso de vir a ter uma infecção que pode acontecer, o tratamento é bem mais complicado, é bem mais difícil. Altas dosagens de antibiótico, enfim, o risco é maior de não se ter um tratamento adequado. Nesse caso, sim. Sim. Deformações, riscos de câncer, como é que a gente coloca, né, na balança na hora de falar sobre os tratamentos estéticos? Quando coloca prótese de silicone até em torno de 250 ml, isso pode prejudicar um pouco a detecção de câncer de mama. Se a prótese for em volumes maiores, 400 ml ou mais, isso pode levar a alguns distúrbios de coluna, né, de postura, incluindo até o desenvolvimento de hérnia de disco. Essa questão do câncer é bem complexa, né? Da gente afirmar qual que é pior ou qual que é melhor. Quando a gente aborda isso numa temática mais científica, numa sala de aula, a gente vê vários fatores, né? Desde aquela questão da composição química básica desses polímeros, esses aditivos, esses elementos que são misturados, Sim. E a questão da qualidade do produto, né?
Teve um caso de alguns anos atrás de próteses silicones francesas, que o pessoal misturou, né, o silicone industrial com o silicone grau médico, e teve vários casos de câncer, de problemas graves de saúde advindos disso. Então, mesmo o produto médico tem que se ter um cuidado. Ele é um corpo estranho, ele tem elementos estranhos. Para tu teres uma ideia, assim, para eu conseguir dar aquela forma adequada, formar uma rede desse macropolímero, né, dessa estrutura molecular, eu normalmente uso catalisadores, e esses catalisadores normalmente são tóxicos. Sim. Então a gente está falando de elementos metálicos ou de compostos químicos agressivos que um produto médico, para ser vendido, ele tem que mapear a quantidade mínima desse produto como resíduo dentro da prótese. Sim, o catalisador funciona mais ou menos como um acelerador de temperatura ou da reação química propriamente dita. Ele funciona nesse sentido, né? Sim. Ele serve para acelerar a reação química, né, e promover a forma final do produto. Né? Um dos mais comuns em silicone é a platina, né? E ela pode gerar processos de câncer, mas isso, a maioria dos produtos biomédicos, implantáveis, até mesmo, né, remédios, né, fármacos em doses maiores, eles vão ser letais, vão ser prejudiciais. Então, a questão principal é da segurança no tratamento, é o profissional da saúde adequada, é ter um produto desenvolvido por engenheiros, por físicos, químicos, farmacêuticos, biomédicos, com uma empresa idônea, ética, né? Aí, a partir disso, tu já tem uma segurança muito maior, mas o risco sempre vai ter, né? Sim, é sempre muito importante ficar, acima de tudo, atento. Professora Ana Paula, a gente sabe que é um caminho sem volta, né, a escolha desses materiais, principalmente para essa questão da estética, da beleza, né? Num passado já distante, a gente tinha as mulheres utilizando muito isso. Atualmente, os homens também vão por essa linha, aproveitam, né, essa questão desses produtos e tudo mais. Do ponto de vista biomédico, como é que a professora Ana Paula Becker coloca o uso dessas substâncias, desses produtos, em termos estéticos, assim? É possível, a gente sabe que é possível, mas não existe outra maneira, e até para evitar, daqui a pouco, um componente químico que acaba sendo um corpo estranho dentro do organismo? Acho que tudo tem que ser dosado. Existem procedimentos estéticos que a gente sabe que realizar aquilo para o paciente vai aumentar a autoestima dele. Aumentando a autoestima, ele pode ter até um desempenho melhor profissional. Perfeito. Então, essa coisa tem que ser levada em conta, né, em consideração. Agora, o exagero ele é preocupante. Mesmo no caso de um procedimento estético que a pessoa queira muito fazer, tudo que os professores colocaram aqui, procurar marcas registradas na Anvisa, profissionais habilitados para fazer, com registro em conselho, são muito importantes. Eu acho que quando é moderado, pode vir para o bem da pessoa, porque eventualmente aquilo pode, né, causar uma melhoria na vida dessa pessoa, mesmo sendo estética. A estética eventualmente causa sim uma melhoria. Agora, o exagero é um pouco perigoso, né? Então, tudo tem que ser dosado. Da mesma forma, o profissional que trabalha frente ao paciente tem que saber dosar. Por mais que o paciente venha querendo fazer um novo procedimento e aquele profissional estando habilitado para fazer isso vê que está no exagero, cabe a ele frear esse paciente dele. O que pode determinar o que é o exagero e não é, professor? Por exemplo, a gente já teve relatos em congressos de paciente querendo aplicar algumas substâncias em local indevido só para um curso, só para um evento, só para uma formatura. Isso é um exagero, isso não é uma necessidade, né? Num procedimento estético onde vai te trazer um ganho enfim, né, de qualidade de vida, ok. Agora, fazer esse procedimento, né, eventualmente que não é o correto, somente porque tem um evento, isso é um exagero. E cabe ao profissional que está trabalhando, seja ele profissional médico, dermatologista, enfim, cabe a esse profissional também frear, porque às vezes o paciente não tem esse conhecimento. Sim, sim. Então é bem importante que o profissional não aceite tudo que o paciente quer, porque às vezes ele não tem o conhecimento de que aquilo não é correto. Sim, mas há também uma questão de conflito ético, de certa forma, porque se o paciente quer e procura, né, justamente esse tratamento, a aplicação desses produtos, ele de certa forma tem a liberdade de escolha.
né? Mas aí eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, até que ponto vai a ética profissional em determinar aquilo que é bom ou não para o paciente, é adequado ou não, é exagero ou não, porque pode se estabelecer também uma relação de conflito entre médico e paciente, né? Como determinar isso, como dosar? Vai muito de pessoa para pessoa, daí vai da personalidade de cada um, vai da linha profissional e ética de cada profissional também? Da linha profissional de cada um. Porque o paciente que ele quer fazer um procedimento que é exagerado, ele procurou o profissional número 1 e esse profissional número 1 não vai fazer, ele vai para o profissional número 2. Só que eu acho que cabe a gente, né, na linha de frente acadêmica, formar profissionais tal como o número 1, que tem essa parte humanitária também, de ver que aquilo ali não é o correto. Então, acho que vai da linha profissional de cada um. Na farmácia e na engenharia biomédica é isso aí também, professor? Eu acredito que sim, né? Dentro da área da engenharia, né? Óbvio que o engenheiro não vai lidar diretamente com o paciente, mas ele também tem que ter a ética em falar com o médico, falar com o profissional da saúde, que o produto que ele está desenvolvendo, que ele está se propondo a vender e a entregar ao profissional da saúde, tem todas as características adequadas àquele produto. Né? Como a gente comentou aqui, a professora Ana falou muito bem da questão da vigilância sanitária, a professora Camila também falou muito bem da questão dos processos de controle de qualidade, tudo isso tem um custo muito caro. Exato. Né? Então, para uma empresa entregar um produto com segurança, que pode ser implantado, ele vai ter um custo muito maior. Mas o profissional da engenharia tem que ser ético ao ponto de dizer, olha, o meu produto custa X a mais, mas é um produto que vai te trazer segurança e qualidade para o teu paciente. O caso que eu citei da indústria francesa é bem isso, né? Se pegou lá um produto que era de qualidade ruim, por quê? Porque era um produto que misturava silicone grau médico com silicone grau industrial. Claro que para a indústria isso baixou o custo dela e deu uma rentabilidade maior para a indústria, só que isso a médio e longo prazo levou os donos da indústria e os engenheiros responsáveis à cadeia, né? E as pessoas, né, tiveram que refazer cirurgia, a empresa faliu. Tem toda a questão ética que envolve a presença de funcionários que vai ter que ser demitidos. Então, para o engenheiro também tem que ter a ética dele saber que o produto dele é adequado, né? Sim. Tem que ter essa questão prioritária. O limite. No caso dessa indústria, acho que mais uma vez o barato saiu caro, porque as próteses tiveram que ser trocadas, né? A indústria foi obrigada a trocar por um produto que não fosse meio a meio, né? Que fosse 100% médico. Sim. E no caso, especificamente, professora Camila, dessa mulher no Rio de Janeiro, foi o mais caro ainda, né? Porque ela, de certa forma, não obteve o cuidado, né, e acabou pagando com a própria vida além a de a situação. gente ter a informação ou procurar a informação do produto que vai ser colocado, porque é no teu organismo, a gente também tem que ver, eu sempre recomendo quando algum aluno, alguém me procura pedindo informações, de que a gente pesquise e se informe com outros pacientes que passaram pelo procedimento, com aquele médico, naquela clínica, ter referências, isso é bem importante, né? Às vezes tu vai numa consulta e tu não sente o médico firme para determinado procedimento, e aí a gente procura uma segunda opinião ou terceira, né? E até que a gente esteja seguro do que vai fazer. Isso serve para qualquer tipo de cirurgia, né? Não somente a estética, e eu acho que todo profissional de saúde que lida com a parte estética tem que ter os conhecimentos básicos da sua faculdade, da sua formação, de saber avaliar se aquele paciente está com a sua condição física, corporal adequada para... Porque muitas vezes as meninas, estão entrando num processo da adolescência, do início de vida adulta, e querem colocar mais seio ou mais glúteo, e a gente às vezes tem que ter esse cuidado também, porque meninas muito magrinhas que não desenvolveram o seio adequadamente não podem colocar um volume muito grande, porque senão vai começar a haver deformações, a prótese pode marcar, a pele é muito fininha, então a gente tem que ter esses cuidados de saber avaliar e explicar isso para o paciente, para que ele entre em consenso do que está sendo feito. Né? Sim. Para encerrar essa nossa análise, eu queria um rápido relato de vocês. Como vocês trabalham o uso desses produtos em sala de aula, ou seja, de que maneira vocês passam aos alunos de vocês a maneira mais ética, né, de seja na elaboração dos produtos, seja na manipulação, ou seja até mesmo nos fins estéticos, né?
de colocar isso? Começa com a professora Camila. Bom, a gente então trabalha com a parte de produção também e avaliação de controle de qualidade, sempre utilizando os EPIs corretamente. No lidar com o paciente, nós temos também treinamento com os nossos alunos para que eles ajam de forma ética, sem expor o paciente, tendo um diálogo reto, né, sendo o mais claro possível, com um vocabulário que o leigo venha a entender, então é mais nesse sentido. Sim, na engenharia biomédica lá também, professor Luiz. Na engenharia biomédica, a gente trata a questão, como a gente não fala, né, com o paciente, né, Sim. a gente está na indústria, a questão prioritária é a questão da ética, né, da questão do desenvolver o produto com cuidado. Para a gente ter uma ideia, na BNT a gente tem 12 normas para falar só sobre silicone grau médico. Então, todo produto médico implantado, ele tem uma série de normas nacionais e internacionais que devem ser seguidas e salvaguardadas. Então, a gente dá muito enfoque nisso. Eu vou desenvolver uma prótese mamária, eu vou desenvolver uma prótese de quadril, eu tenho que seguir as normas nacionais e internacionais e aquele produto tem que estar enquadrado. Né? Esse produto tem que ter uma qualidade mínima e ele vai ter um custo maior, mas isso faz parte da segurança do produto. Sim. Né? Qualidade acima de tudo. Eu sempre digo aos meus alunos, se vocês têm dúvida, é não. Sim, na dúvida, não siga adiante. E lá na biomedicina, professora Ana Paula, a gente acabou de ver um mercado que movimenta muito dinheiro, né? E, inevitavelmente, muitos dos alunos acabam indo para essa linha da estética, alunos formados em biomedicina. Mas e aí, como orientar esse aluno, esse acadêmico, essa acadêmica a não cometer exageros? Eu acho que somando o que os professores falaram, a gente tem disciplinas de ética, a gente trabalha isso diante de todas as outras disciplinas, esse perfil ético, né, do aluno e humano também, e de lidar cara a cara com o paciente durante todas as disciplinas e ter sempre essa sinceridade, né? Além de tudo, passar por todos os controles de qualidade dos materiais que serão utilizados. Tudo tem lei, tudo tem regulamentação, o professor Luiz acabou de comentar, então seguir rigorosamente todas essas leis, essas normas, né? E eu acho que a gente, na biomedicina, tem um perfil bastante investigativo também, então isso é adequado, tá? Mas é adequado mesmo? Vamos fazer uma pesquisa, vamos aplicar isso de alguma forma de pesquisa para ver se realmente o meu paciente está seguro. É tóxico de alguma forma, genotóxico, citotóxico. Então, desenvolver mais pesquisas nessa área. É uma área um pouco nova ainda. Eu acho que cabe pesquisas novas para no futuro a gente não ter surpresas, né? Então, isso também é importante, aplicar pesquisas nessa área. Tá certo. Professora Ana Paula Becker, coordenadora do curso de Biomedicina da UFN, muito obrigado pela participação no Universo Acadêmico. Obrigada. Estendo esse agradecimento também à professora Camila Franco, que é coordenadora do curso de Farmácia aqui da UFN, e também ao professor Luiz Fernando Rodrigues Júnior, coordenador do curso de Engenharia Biomédica aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês, pela participação por esse tema que a gente tem que ficar cuidando, né? Tem que ficar monitorando sempre, né? Estamos sempre à disposição também para a gente conversar aqui na Universidade Franciscana. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A seguir, as vagas oferecidas pela ARAI para mais um período de mobilidade acadêmica internacional. 1 minuto e já voltamos. Olá, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Ribas, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 1 e 2, a gente tem acesso então ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa particularmente é uma das cadeiras que me chamou mais atenção,
porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento do seu conhecimento através da pesquisa científica. Mais uma vez, a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, a ARAI, oferece vagas para a mobilidade acadêmica internacional. O intercâmbio pode ser realizado por alunos dos cursos de graduação da UFN. As inscrições vão até o dia 22 de agosto e quem vai explicar como funciona esse processo de seleção é a Yasmine Sansão, assistente da ARAI. Ela está acompanhada de 2 acadêmicos da Universidade Franciscana, um que já fez o intercâmbio e outra que se prepara para viver essa aventura, né? Essa novidade que é fazer o intercâmbio. Começo dando as boas-vindas para vocês. Yasmine, muito obrigado pela participação desde já no universo acadêmico, à disposição. Mais um semestre que chega e mais uma vez a ARAI atenta a fornecer, né? A oferecer, eu diria assim, intercâmbio acadêmico para os alunos aqui da instituição. Até 22 de agosto o pessoal pode fazer a inscrição, né? E o que leva-se em consideração? Hoje em dia vocês acredito que devem receber vários pedidos, né, de alunos que queiram fazer intercâmbio, enfim, porque hoje os jovens eles gostam de viajar muito, estudar fora do país. Como é que vocês controlam essa ansiedade de vocês e conseguem oferecer essas oportunidades? A ansiedade é grande tanto para eles quanto para a gente, né? Ah, é mesmo? É um processo, o pessoal sabe, o Renan já passou por todo esse processo. Ele é um processo que ele não termina só aqui nesse momento do edital, tanto é que a gente coloca que esse edital ele é uma pré-seleção, esses editais eles abrem 2 vezes ao ano, e ele é uma pré-seleção porque a realização plena do intercâmbio, ela depende de um processo de reunir documentação, de plano de estudos, carta de aceite, o visto, que é uma parte super importante. O visto ele depende de uma deliberação do consulado, então não é algo institucional, não depende da gente. Sim. Então ele é todo um processo que gera muita expectativa, até o embarque mesmo lá gera outro universo de expectativas, né, Renan? Sim. Então a gente abre esse edital 2 vezes ao ano. Esse edital está disponível no site da Universidade Franciscana na parte de editais. Sim. São 43 vagas para as universidades conveniadas. Universidades conveniadas quer dizer as universidades que nós temos acordos de cooperação internacional. Perfeito. E esses acordos prevêem uma partezinha ali que é a mobilidade acadêmica internacional. Sim. Sobre isso aí que você está falando, a gente tem umas informações aqui na tela para mostrar, Yasmine. Olha só, a quantidade de vagas, então, 43, as inscrições na ARAI até o dia 22 de agosto, como a gente já falava no início da conversa. Lembrando que o funcionamento da ARAI é sempre das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite. A ARAI fica no 7º andar do prédio 7 da Universidade Franciscana. Eu quero saber a opinião, a expectativa deles, porque assim, eles são de uma geração diferente, por exemplo, da minha. O pessoal já pode perceber na televisão. Quero saber de você, Renan, e também da Emanuele. O Renan é acadêmico do curso de administração, a Emanuele é acadêmica do curso de design de moda. O que levou vocês a buscar fazer intercâmbio? É verdade mesmo que o aluno do século XXI, ele é movido por muitos desafios e não só estudar, mas também viajar para buscar conhecimento em outros países? Sim, realmente é algo, vai crescer como cultura, tu vai desbranjar outros lugares, vai conhecer, é realmente algo incrível isso que a faculdade faz. É algo incrível para nós, como pessoa também. Mas quando você foi aprovado no vestibular de administração aqui da UFN, você se imaginava fazendo intercâmbio, viajando para outro país? Não. Realmente foi algo que foi se passando durante o período e foi vendo que algo seria legal fazer um intercâmbio. Sim. E que a faculdade teria isso para
oportunizar. Tá. E você foi para qual país, qual cidade? Fui para Portugal, em Faro, na UALG. Sim. E lá aproveitou 6 meses, é isso? Sim, sim. Deu quase 6 meses, 5 meses. Estudando administração, Sim, administração, com os portugueses que lá é gestão, mas seria Sim. a mesma coisa, gestão. Sim. E para você, Emanuele, como é que foi procurar? O que levou você a se inscrever e a já conseguir? Porque o Renan é um aluno que foi para o exterior e voltou, né? Você agora se prepara, está arrumando malas, o passaporte, a documentação toda para viajar também para o exterior. Você também vai para Portugal, é isso? Portugal. O que levou você a procurar um intercâmbio junto à Arai? Eu não sabia que tinha o intercâmbio até acontecer uma palestra, uma conversa que teve lá no Conjunto 1. Sim. Que eles explicaram certinho o que era Arai, como funcionava. E aí eu tinha achado muito legal, muito incrível, mas eu ainda não tinha pensado que eu poderia fazer intercâmbio. Porque na época acho que eu tinha 16 anos. Sim. Era algo distante. Sim. E aí passou mais um semestre, 2, e aí amigas minhas do meu curso foram, relataram a experiência delas. Eu sempre gostei da Europa, sempre quis conhecer mais e sempre gostei de viajar. E gosto muito do que é produzido lá também. E quando elas voltaram contando como foi, eu já estava decidindo ir, e quando elas contaram a experiência delas, eu decidi, vou ir, pronto, é isso. Sim. E Esse aí, foi o carimbo final no foi teu o que foi a passaporte. decisão, Agora eu vou, assim, agora ó. eu vou me inscrever e vou para o exterior estudar. Exato. E aí abriu o edital e eu já estava com tudo meio já preparado, porque eu tinha visto que elas foram e cá estou, indo quase, né? Que legal, é uma experiência bem gratificante. Yasmine, vale lembrar que são 43 vagas, né? Mas nem todos os cursos de graduação estão contemplados nesse momento, né? Exatamente. A gente tem uma lista, deixa eu passar rapidamente a lista: biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia, terapia ocupacional também, né? Filosofia, letras, português e inglês, pedagogia, psicologia, serviço social, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, publicidade, propaganda, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, design de moda, engenharia sanitária e ambiental e também engenharia biomédica, engenharia química, matemática e sistemas de informação. Olha, são quase todos os cursos. São quase todos os cursos. Alguns cursos ficaram de fora, a gente teve a geografia, porque depende da oferta da universidade estrangeira. Sim. E nós temos alguns convênios também que a gente está em processo de renovação, então acaba que prejudica um pouquinho essa questão da oferta. Sim. Tem algumas universidades, como a Universidade do Algarve, que o Renan foi, que elas estão muito saturadas com a questão da mobilidade, porque eles têm o programa Erasmus na União Europeia, então eles não estão conseguindo ofertar muitas vagas para mobilidade para outras instituições, né, de outros países. Então, isso também prejudica um pouquinho a oferta. Mas ainda assim é uma boa oferta para quase toda a instituição, são 43 vagas, tem muita oportunidade para quem quiser ir. Não, e para vários cursos, né? São 43 vagas, como você cursos. acabou de colocar. Quando o pessoal fala assim, comenta em fazer intercâmbio, para quais são os países mais procurados? Eles chegam lá, eles sabem para quais países vão e tudo mais? Geralmente o pessoal, quando vai lá, que é um país de língua inglesa. A gente tem com a King's, no Canadá, que contempla a área de sociais humanas. Só que a questão da língua inglesa, o pessoal quer praticar a língua inglesa, mas o pessoal nem sempre tem a proficiência internacional, que é através do IELTS ou do TOEFL. Então isso prejudica um pouquinho, ela é uma proficiência que ela é pesada, ela é cara. Então o pessoal acaba escolhendo outros destinos. Portugal, principalmente pela questão linguística, né? Proximidade com a língua. Pela proximidade com a língua. E eles querem outros destinos, a gente vê, mas depende também do conhecimento da língua, porque mesmo a oferta que a gente tem para Lumière Lyon, na França, ela depende do conhecimento de francês, porque as aulas são em francês, então Correto. fica um pouquinho difícil tu acompanhar se tu não tem o conhecimento prévio daquela domínio língua. da língua francesa. Vamos mostrar as etapas, aquilo que a Arai leva em consideração, etapas das quais o Renan já foi aprovado, assim também a Emanuele foi. Olha só, para poder participar, Yasmine, me ajuda aí, ó. Tem que estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFN. Isso é primordial, Exatamente. Isso é essencial. Segundo ponto importante, ter cursado de 20% a 80% dos créditos totais do curso. O que significa isso, créditos totais? Quantas matérias, é isso? É a carga horária total do curso dele, né, da integralização curricular do aluno.
Porque, assim, tem alunos que às vezes fazem por disciplinas, né? Alguns alunos fazem por disciplinas, mas já colocaram as atividades complementares de graduação no currículo. Sim. Então, quando eles olharam no sistema agenda, agora o agenda está um pouquinho diferente, o pessoal pode me ajudar melhor, mas tem uma parte ali do agenda que vai aparecer quanto por cento da integralização curricular o aluno tem. Sim. E ali já vai dar para ver a porcentagem, isso não precisa vir aqui na central, Não pode ser inferior a 20% e não pode ser superior a exatamente. 80%. O terceiro item, ele é muito importante. Após fazer o intercâmbio, né, esse aluno que se inscrever e tudo mais, ele tem de estar disposto a compartilhar os conhecimentos e as experiências adquiridas e, acima de tudo, cooperar com a ARAI nos programas de internacionalização, né? Isso vocês também levam em consideração. Apresentar perfil de aluno de excelência com aproveitamento curricular igual ou superior a 7. Aqui, eu gostaria de uma explicação tua, Yasmin. Esse perfil de aluno de excelência não significa que ele sempre tira notas acima de 7. É uma soma de todas as notas? Como é que é avaliado esse critério aqui? Tem duas formas de ele saber a média dele. Ou ele faz na mão, né, manual, a média aritmética simples ali das disciplinas. Mas a forma mais prática e a forma que a gente pede no edital é eles solicitarem à central de atendimento essa declaração da média deles. É igual ao superior a 7, quer dizer, então, todas essas disciplinas. Pode ser que um aluno tenha, né, eventualmente, encarado um exame, alguma coisa assim, mas numa outra disciplina ele teve uma nota maior e isso acaba dando um equilíbrio no histórico dele. Então, esse documento ele é um dos documentos obrigatórios e ele vai conseguir na central de atendimento obter esse dado. Ok, exato. Outros dois itens são bem importantes também, estar com a situação financeira regular na UFN e ter um professor orientador do curso de graduação para o desenvolvimento de atividades acadêmicas lá no exterior, né, durante o intercâmbio, enfim, e esse professor, inclusive, vai constar da ficha de inscrição do aluno, né, e o aluno precisa também manifestar e saber e colocar na ficha de inscrição de que o professor está ciente de que ele vai, né, ser nomeado como orientador do aluno. Então, são todos critérios utilizados na hora de levar esses alunos para o exterior. Esse critério é novo, inclusive, esse critério do professor orientador tem gerado algumas dúvidas, assim, dos alunos. Esse consentimento, ele não precisa ser via declaração nem nada, ele pode ser algo consensual, a gente vai perguntar para esses professores depois por e-mail, solicitar a confirmação deles, porque essas atividades já acontecem no exterior, mas muitas vezes sem uma orientação mais formal, né, entre a instituição de origem e a de destino. Então, a gente quer que a mobilidade não pare só ali no momento que o aluno retorna. A gente quer que continue essa relação com a instituição e aqui com a UFN. Uma dessas atividades, dessas relações, é exatamente o que o Renan está fazendo. Está vindo na UFN TV aqui para falar da experiência dele. O que mais te marcou lá em Portugal, Renan, ao longo desse período que você pôde fazer o intercâmbio na área de administração? A diferença em relação à faculdade mesmo, que é bem diferente, o modelo que eles aplicam, o conteúdo e tudo, mas isso é algo bom, porque a gente sai da tua zona de conforto e conhece outros modelos também. Sim. Tinha que cozinhar lá, lavar a própria roupa, se deslocar de maneira sozinho e tudo mais. Como é que era isso lá para você? Ônibus, a pé, a maioria das vezes era a pé mesmo. É uma lição que transcende só aquilo que aprende em sala de aula, é isso? Deu pra conhecer bastante coisa e tem que se virar, né? Tu tá lá sozinho, tá indo arriscando, vamos ver o que vai dar. Para aprender principalmente. Sim. Emanuele, é essa expectativa que você tem, esse friozinho na barriga de não saber o que te espera lá do outro lado do oceano? Com certeza. Essa parte do crescimento pessoal, né? Que é uma experiência que eu, pessoalmente, ainda não tive de morar sozinha. O máximo que eu fiquei longe dos meus pais foi 15 dias para fazer um curso. Então, vai ser além de poder ter oportunidade de conhecer o currículo de um curso de lá, vai ser com certeza uma experiência muito grande e eficaz para mim pessoalmente. Tenho toda a certeza de que vai ser. Yasmin, para encerrar, a gente lembra, né, que as inscrições vão até o dia 22 de agosto, mas a relação desta nova turma que pode participar desse intercâmbio cultural é 6 de setembro no site da UFN, né, universidadefranciscana.edu.br, a assinatura do termo de compromisso, isso é muito importante, né, 11 de setembro, e para quem quiser mais informações, o pessoal pode procurar a ARAI, vocês lá no 7º andar do prédio 7, né, no conjunto 1 da Universidade Franciscana, ou ainda ligar para o 3220-1298 ou mandar um e-mail para arai@unifra.br, é isso? Isso mesmo, a gente está disponível das 8 até o meio-dia e das 2 até as 6. Também podem mandar ali no Facebook, se tiver alguma dúvida pelo Messenger, curtir ali a página da ARAI, adicionar no perfil, a gente está respondendo sempre por todos os nossos
meios institucionais. Legal, muito bacana. Agradecer então a presença da Yasmine Ascensão, assistente da ARAI aqui no Universo Acadêmico, do Renan Pivoto, acadêmico do curso de administração, que já fez intercâmbio e está retornando para o Brasil, e de uma menina que está com as malas prontas para ir para Portugal, a Emanuele Sequinha, acadêmica do curso de design de moda. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês aqui. Já o Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação, claro que no nosso canal do YouTube, o FN TV, e também nas redes sociais, que estão aparecendo na tela agora aí para você. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.